Você já ouviu falar em Howard Marks? Ele é um dos maiores investidores da história, né? Comparado com os grandes, com Warren Buffett, Peter Lynch. E ele é o escritor desse livro aqui, né? O mais importante para investidor. Eu li ele, tive bastantes insights interessantes para a gente aplicar na nossa vida, no mercado financeiro, né? Nos nossos investimentos. E eu vou trazer para vocês três insights, três lições que eu aprendi com esse gênio do mercado financeiro. Então fica no vídeo que eu vou te mostrar eles. Fala galera, Carlos Igor aqui. Eu vou te mostrar três lições que eu aprendi com Howard Marks nesse livro aqui. Um livro bem legal, bem gostoso de se ler para quem está começando nos investimentos. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal que vai ajudar a gente. Antes de enumerar as lições, né, eu gostaria de abrir com uma citação que eu encontrei aqui na página 18, né? Ninguém inicia sua carreira de investimento com a filosofia já amadurecida. Ela é a soma de muitas ideias acumuladas derivadas de múltiplas fontes de decorrer de um longo período. Não é possível desenvolver uma filosofia eficaz sem ter sido exposto às lições da vida. Então, com isso, mostra que nossa filosofia de investimento sempre está sendo melhorada dependendo das nossas experiências. Eu posso falar por mim mesmo que eu já estou com 3 anos na bolsa e já tomei algumas porradas, né? E isso vai criando casca na gente. Então é uma coisa boa. Se você está começando e teve algumas experiências, não se preocupe que você vai começar a formar suas ideias a partir dos seus erros, sempre jogando o jogo do progresso. O importante é você se manter vivo no longo prazo. Lição número 1, devemos ter o pensamento de segundo nível. Que quer dizer o quê? Pensamento de segundo nível. Devemos ter um pensamento mais abrangente, ter um pensamento em camadas mais profundas sobre determinado assunto. Com isso, tentando aumentar o seu campo de visão para tomar decisões melhores. Pessoas com pensamento de primeiro nível se contentam com fórmulas simples, com uma resposta simples e tomam decisões a partir dali. A de segundo nível procura uma coisa a mais. Então, ele até mostra aqui que pessoas de primeiro nível, com pensamento de primeiro nível, podem dizer o seguinte: esta é uma boa empresa, vamos comprar ações. Já o de segundo nível, ele tem um pensamento mais abrangente, então esta é uma boa empresa. No entanto, todos a consideram uma grande empresa e ela não é. Por isso, suas ações estão superestimadas e sobrevalorizadas. Vamos vender. Outro, pensamento de primeiro nível diz: o cenário exige baixo crescimento e aumento da inflação. Vamos vender nossas ações. Já o de segundo, o cenário está ruim, mas todos os outros estão vendendo porque estão em pânico. Vamos comprar. Então, é uma coisa bastante interessante. Não é possível a gente fazer as mesmas coisas que os outros fazem e esperar superá-las. Então a gente tem que ser a minoria. A segunda lição que eu peguei aqui, na verdade, são em três. Ele dedicou até 3 capítulos do livro dele, que é falando sobre risco. Reconhecer, entender e controlar o risco. Eu entendi essa parte do livro que não necessariamente uma coisa arriscada vai me trazer maiores retornos. Essa correlação não implica causalidade. É simples entender isso, né? Que nem sempre as coisas mais arriscadas irão me trazer maiores retornos. Porque vejamos bem, se as coisas mais arriscadas me trouxessem os maiores retornos, elas não seriam arriscadas afinal, né? Eu bastaria buscar o risco maior e investir naquilo e esperar os maiores retornos. Mas isso não necessariamente é uma relação válida. Também me mostrou que o risco tem a ver com o tempo da sua entrada. Por exemplo, podem ter ativos bons que podem se tornar arriscados e ativos ruins que não apresentam tanto risco assim. Deixa eu dar um exemplo. Se eu tiver uma empresa bem fundamentada, uma boa empresa com bons números, pagar por essa empresa, comprar, fazer um investimento nela com um preço muito elevado, eu vou estar colocando um risco a mais na minha carteira. Agora, se eu comprar ela por um preço justo ou abaixo do seu valor, eu estou diminuindo os meus riscos. Essa questão da gente entender, né, saber analisar todas as informações e reconhecer o risco. A questão do controle
é também bastante interessante. O melhor investidor é aquele que consegue maiores retornos correndo pouco risco, e não o contrário, né? Então é importante a gente entender isso. Mostrou nessa parte do capítulo também algumas maneiras da gente controlar os riscos de diversificação da nossa carteira. Falou sobre o índice Sharpe. Deixe um comentário no vídeo se você gostaria de saber mais sobre esse índice Sharpe, eu achei bastante interessante. O controle dos riscos é o melhor caminho para evitar as perdas. Evitar os riscos, por outro lado, provavelmente também nos fará evitar os retornos. A terceira lição que eu quero trazer para vocês, que ele colocou que é importante estar atento aos ciclos. Devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, o ciclo sempre prevalece. Nada caminha para sempre em uma só direção. As árvores não crescem até o céu. Poucas coisas chegam a zero. Quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. Então, ele quer dizer com isso que devemos perceber, entender que quase tudo é ciclo. Então, tudo que sobe e desce, ele até compara o mercado de bolsa de valores como um pêndulo, que ele fica oscilando em duas posições, raramente no meio, e o próprio movimento de chegada em um lado do pêndulo faz ele voltar para o outro, né? Então, se a gente tem um mercado de baixa, pode ter certeza que não vai chegar a zero, ele vai voltar, e se tiver na alta, você tem que estar ciente que ele vai cair. Então é importante a gente saber e entender todos os indicadores que fazem quando esse pêndulo está próximo de se movimentar, para que você entenda os seus riscos. Então, a questão do balanceamento de uma carteira é uma maneira de fazer isso. Ele até mostra aqui na página 157 e 158 alguns indicadores na nossa economia que podemos analisar. Caso a gente venha a ter alguma maioria de alguns termos, é melhor a gente ter cuidado, né? Então ele colocou aqui economia, né? Se ela está vibrante ou lenta, perspectivas positivas ou negativas, credores, ansiosos, reticentes, mercado de capitais, aberto ou restrito, capital, abundante, escasso, condições de crédito, fáceis, restritivas, as taxas de juros, os investidores, titulares. Ele enumera aqui grandes indicadores. Devemos ter cuidado, né? Analisar isso com calma e tomar nossas próprias decisões. Com o mercado de alto investimento, o pessoal tentando extrapolar isso para o futuro. Então a gente tem que ter um pouco de cautela nesse momento. O movimento dos mercados é cíclico, sobem e descem. O pêndulo oscila raramente para o bom meio termo, no ponto médio do arco. Isso será uma fonte de perigo ou oportunidades? O que os investidores devem fazer quanto a isso? Então ele diz aqui que a resposta dele é simples. Devemos tentar descobrir o que está acontecendo ao nosso redor e então usar isso para guiar nossas ações. Então, interessante a gente fazer o ciclo trabalhar para a gente. Então, finalizo com a frase, né, do Howard Marks aqui, esse vídeo, essas 3 lições que, na verdade, são muito mais. Eu sugiro vocês lerem esse livro, destrincharem ele completamente. Você pode ver que está aqui todo riscado, grandes insights que eu peguei aqui nesse livro. Então, a frase no final dele, que ele diz é que há investidores velhos e investidores ousados, mas não existem investidores velhos e ousados.